Olá, povo de Deus, terça-feira da segunda semana de Páscoa, 9 de abril de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, 32 a 37, João 3, 7b a 15. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos tem algumas palavras-chave que revelam bem o contexto das primeiras comunidades. Querigma, que é o anúncio central do Evangelho, diaconia, que é serviço, martiria, que é testemunho, paresia, que é força, coragem, e koinonia, comunhão. No texto de hoje se destaca a koinonia, isto é, a comunhão de bens que havia na comunidade primitiva, e como Barnabé, natural de Chipre, partilhou o que tinha e entrou na comunidade. A koinonia, ou seja, a comunhão, se constitui de fato num traço de identidade da igreja nascente. Tudo entre eles era posto em comum. Era próprio da comunidade dos primeiros buscar ser um só coração, uma só alma, partilhando tudo e não admitindo aproveitadores em seu meio. Volto a chamar a atenção de uma máxima que vigorava entre eles: de cada um conforme suas capacidades, a cada um conforme suas necessidades. Vivendo neste mundo onde quem tem busca sempre ter mais, mesmo que seja à custa da fome e do sofrimento dos que nada têm, esse ideal da comunidade dos primeiros pode até nem ser compreendido pelos cristãos de hoje. João 3, 7b a 15. Disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. E Nicodemos perguntou: mas como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem.
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus, dialogando com Nicodemos, lhe apresenta a proposta mais revolucionária que alguém pode enfrentar: nascer de novo, nascer do alto. Somente assim alguém pode entrar na lógica do reino de Deus. Nicodemos simplesmente fica sem entender nada e pergunta a Jesus: como é que isso pode acontecer? Jesus se diz espantado com a falta de compreensão de Nicodemos, uma vez que ele era conhecido como mestre em Israel. E Jesus emenda dizendo a Nicodemos: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? O Jesus apresentado por João tem o protagonismo de todas as ações na narrativa do quarto evangelho. Por isso, Jesus afirma: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Portanto, o único caminho para Nicodemos nascer de novo e ver as coisas do reino de Deus era aceitar Jesus como Filho de Deus. João ainda faz referência ao episódio das serpentes no deserto, descrito no livro dos Números, quando Deus mandou Moisés para curar o povo da picada das serpentes, levantar uma serpente numa haste, que teria o efeito de cura à medida que o povo a olhasse. O povo era chamado a olhar para o alto. Aqui, no texto de hoje, é Jesus, o Filho do Homem, que será levantado para dar a vida eterna a todo que nele crer. Viver com os pés no chão, mas olhando as coisas do alto, se constitui num desafio para todos aqueles que querem dar um sentido profundo à sua vida. É preciso evitar viver atolado nas coisas terrenas, pois elas podem nos impedir de ver o que de fato pode fazer de nossa existência algo mais consistente, fora da mediocridade generalizada de tantos. Somos hoje os desafiados por Jesus a nascer de novo, assim como ele o fez com Nicodemos. Nicodemos não podia entender essa proposta de Jesus, pois vivia apegado ao seu cargo de chefe dos judeus. Porém, sua admiração por Jesus permaneceu, e ele reaparece no momento de sepultar Jesus, gastando muito dinheiro para comprar 30 quilos de perfume de mirra e aloés. Impossível passar por Jesus e seguir a vida na mesma rotina. Sempre ele nos deixará uma marca capaz de marcar definitivamente nossa vida. Um beijo no seu coração.